Eu descreveria o Léo Clube Tapejara como uma família. Ele é uma maneira perfeita de tu passar o teu tempo, de tu aproveitar o tempo que tu tem livre e uma maneira de tu se divertir enquanto aprende também. É uma entidade onde a gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, de conhecer muitas pessoas também, criar amizades, criar laços. A gente pode também ter a oportunidade de errar, aprender e evoluir. Eu descreveria o clube como um lugar de pertencimento, de transformação, de amizade. Eu descreveria como diversão juntamente de responsabilidade. Eu entrei no clube obrigada, né? Não tô aqui pra mentir. Mas eu acho que o que me fez permanecer no Léo Clube Tapejara foi a chance que a gente tem de fazer o bem para os outros e também de evoluir como pessoa. Foi a Carla, porque a gente, no início da faculdade, a gente fazia a mesma faculdade e a Carla sempre me contava sobre os eventos, sobre as coisas que ela fazia. Ela fazia o marketing dela na época, então ela sempre me falava sobre as conferências e sobre os eventos. Ela nunca chegou a pedir assim, tu quer entrar? Mas ela sempre deixava sutil assim pra mim pedir pra entrar. Então eu acho que quem me fez entrar no clube foi a Carla, porque ela sempre mostrou que o Léo é uma coisa muito divertida de se fazer parte e eu me interessei bastante. Eu fui convidada pela minha amiga e era um momento da minha vida que tudo estava muito monótono e assim eu pude ter a oportunidade de participar de algo que me fizesse evoluir como pessoa, como profissional. Eu acho que a questão do pertencimento e de um propósito, de pertencer a algo maior e poder fazer mais pelos outros. Na verdade, o Felipe, meu namorado e atual presidente do Léo Clube, ele me fez entrar para o clube. Já havia recebido várias outras propostas, outros convites de participar do Léo Clube, mas eu nunca tinha vindo, nunca tinha tentado. Mas ele me fez vir e realmente eu quis ficar porque eu gostei muito do movimento. O momento mais marcante que eu vivi dentro do Léo Clube foi a conferência do Distrito Múltiplo Léo LD, porque não só pelos 3 dias que foram muito intensos, mas também por todo o processo que fez chegar até a conferência, tudo o que aconteceu, a maneira como o clube se uniu durante aquele 1 ano que a gente passou planejando e também executando para que tudo fosse da maneira que a gente esperava. Eu tive a oportunidade de coordenar uma campanha do Dia da Mulher, onde a gente pôde ter um momento de troca de ideias, de troca de experiências e foi muito importante, me deixou muito feliz, porque foi um momento que a gente teve de descontração. Eu acredito que o momento mais marcante que eu vivi dentro do clube foi a conferência do Distrito Múltiplo Léo LD, que a gente teve aqui na nossa cidade ano passado, em julho. Foi o primeiro evento grandioso assim que eu fiz parte e eu acredito que também é muito diferente de tu sempre fazer campanhas e tu acabar sediando um evento desse porte que envolve tanta gente de tão longe. Teve pessoas fora do Brasil também que vieram, então a gente trabalhou muito. A gente trabalhou por 1 ano antes assim de fazer esse evento e as últimas semanas antes do evento também foram uma loucura, a gente correndo todo dia para lá felicitar. Até hoje, quando a gente passa na frente, a gente lembra. Acho que o momento mais marcante para mim foi a conferência do Distrito Múltiplo e quando eu coordenei a comemoração de 35 anos do Léo Clube Tapejara. Eu acho que vários momentos marcam a gente durante a trajetória no clube, mas principalmente um momento que me marcou foi a coordenação da campanha Adote uma Cartinha. Teve muitos momentos que eu gostei, mas acredito que o mais marcante foi realmente a Conf do DM, porque foi alguns meses depois de eu entrar no clube. Eu tinha sido associada, eu acho que foi 1 semana antes da Conf do DM, então foi muito importante para já ver como realmente funcionava o clube e ver a realidade, as pessoas se unindo por um propósito. Sim, eu fiz amizades, eu acho que dentro do clube, com certeza, e fora tem pessoas que eu amo muito, pessoas que eu considero que eu quero que estejam comigo. E nos próximos momentos marcantes da minha vida, são pessoas que eu peço opinião, são pessoas que estão sempre comigo me apoiando. E eu acho que a maneira que a gente se une para fazer as coisas acontecer sempre faz com que a gente crie laços, e esses laços eles são muito especiais para a nossa vida. Com certeza eu fiz amizades aqui que eu vou levar para sempre. Acho que o Léo tem essa questão de aproximar as pessoas e reaproximar.
pessoas que a gente nunca imaginou que seria amigos e teria amizades. E com certeza eu vou levar muitas pessoas daqui para minha vida. Eu acredito que sim, eu tenho amizades muito importantes aqui dentro do clube, que eu fiz e que eu me aproximei bastante nos últimos meses. São pessoas que me fazem ter vontade de ir em todos os eventos e em todas as campanhas, e eu acredito que a amizade que a gente cria dentro do Léo Clube faz a gente ter essa força de vontade para continuar ajudando. Então, eu espero muito que sejam pessoas que eu leve para a vida toda, porque são muito importantes para mim, sim. O clube é um local que a gente pode compartilhar muitas ideias e pode expressar os nossos sentimentos. Então, sim, acredito que eu vou levar amizades daqui por muito tempo ainda. E eu sei que se eu precisar de ajuda, eu posso contar com essas pessoas e elas também podem contar comigo. Eu acho que muitas das amizades que eu fiz dentro do clube, sim, com certeza vão ser levadas para o restante da nossa vida, tanto dentro quanto fora do clube. Algumas pessoas eu tive a possibilidade de reencontrar dentro do clube e algumas eu tive a possibilidade de conhecer. Sim, eu fiz muitas amizades, além das que eu já conhecia antes de entrar para o Léo. E eu espero que muitas pessoas que eu conheci aqui possam fazer parte da minha vida por muito tempo ainda. Eu acho que são muitas pessoas, né, que sempre me apoiaram. Acredito que o Pedro, ele é uma pessoa que esteve do meu lado desde o começo. E a gente sempre se apoiou mutuamente, porque a gente descobriu o Léo Clube juntos e a gente começou a criar interesse pelas coisas em conjunto também. Tem muitas pessoas que me apoiam aqui dentro, mas com certeza uma das pessoas que mais me apoiam é o meu namorado, o Leonardo. A Carol, porque muitas vezes a gente tá desanimado, não quer participar de alguma campanha ou de alguma reunião, enfim, e aí ela mandava uma mensagem, vai participar, vai ir, vamos lá com nós, enfim. Então acho que ela é uma pessoa que me motiva muito aqui dentro. Eu acredito que a pessoa que mais me apoiou dentro do clube, sendo uma pessoa que também meio que me convidou para o clube, tenha sido a Carla, porque ela sempre fez eu me sentir à vontade desde que eu cheguei, desde os primeiros eventos, sempre cuidou de mim, sempre pediu se eu estava bem, então eu acredito que tenha sido a Carla que me fez eu me sentir assim. Eu acho que o Felipe é uma das pessoas que mais me apoia dentro do clube, me dando aquele empurrãozinho de tomar a iniciativa, de ter mais responsabilidade dentro do clube, assumir novos desafios. Sim, com certeza todo mundo, principalmente a diretoria, elas me motivam também, mas principalmente ele, que é quem me motiva cada dia mais a fazer coisas novas e tentar. Não tenho como dizer somente uma pessoa, porque a Carla foi a primeira que eu conheci, que já estava no Léo Clube, mas antes de eu entrar, a Thaís também já fazia parte, fazia quase um ano mais ou menos. Então eu acredito que a Carla, a Thaís, a Carol também, que me acolheu muito no credenciamento da Conf, porque eu fiquei na mesma comissão que ela. Então foram vários motivos que me fizeram querer ficar. Eu acho que o Léo Clube, como eu entrei desde muito nova, o Léo Clube ele moldou muito a minha personalidade. Eu aprendi a falar em público e eu aprendi a ter um gosto por falar em público muito grande, é uma coisa que eu acredito que hoje em dia eu tenho bastante facilidade. Ele me deixou uma pessoa mais extrovertida, que eu tenho mais tranquilidade para falar sobre os assuntos. E ele também me ensinou que família não é só aquilo que a gente tem dentro de casa, mas também as pessoas que a gente conhece pelo caminho. Eu acho que muita questão de falar em público. Aqui eu precisei falar quando coordenei campanhas, quando participei de reuniões, então acho que essa parte que me travava um pouco eu consegui melhorar. Acho que o Léo é um lugar que a gente aprende muito, então sempre ter mais postura, ter uma melhor organização, poder se comunicar melhor. E enfim, é um aprendizado, a gente vai aprendendo dia após dia. Eu acho que o clube nos ensina a ter mais comprometimento e mais responsabilidade com os desafios e com as coisas que a gente assume, tanto dentro do clube quanto fora, trabalho, faculdade, na nossa vida pessoal. Então, principalmente o comprometimento e as responsabilidades com as coisas. Eu acredito que uma coisa que me ensinou bastante aqui dentro do Léo Clube tenha sido a resolução de problemas, porque eu acho que quando a gente tem uma campanha para fazer alguma coisa, a gente tem que pensar muito rápido, a gente tem que conversar com pessoas, a gente tem que se envolver com muita gente. E eu acredito que isso tenha me desenvolvido bastante, porque desde que eu entrei, sempre tem alguma coisa para fazer no Léo Clube, sempre tem uma campanha para fazer, sempre tem alguma coisa para a gente se envolver. Então eu acredito que tenha sido isso. A gente tem alguns valores antes de entrar no clube,
Porém, basicamente, depois que eu entrei, eu coloquei os valores em prática. Então, por exemplo, eu já era uma pessoa responsável antes de entrar no clube, mas depois que você entra, você acaba tendo que colocar muito mais em prática do que na vida fora. Questão de responsabilidade, questão de saber acolher as pessoas, conseguir pensar no outro, ter a vontade de ajudar sem esperar nada em troca. Eu acredito que na parte de me expressar, impor a minha opinião, porque eu acho que isso também era uma coisa que me travava antes. Com certeza, eu evoluí muito dentro do clube, tanto dentro quanto fora, na nossa vida pessoal e nos demais afazeres que a gente tem, mas principalmente no comprometimento e na responsabilidade das coisas que a gente assume que a gente se propõe a fazer. Sim, com certeza, eu acho que a gente está sempre em uma constante evolução e com certeza eu mudei muito depois que eu entrei no clube. Acredito que foi a primeira campanha que eu fui coordenadora, a do Dia da Criança Feliz, que foi depois de 1 mês de associada, mais ou menos. Ai, gente, eu acho que o Leo Clube ele é formado por desafios. E desde que eu entrei, desde que eu entendi que o Leo Clube ele era sim uma prioridade na minha vida, eu comecei a encarar cada L como uma chance de um desafio diferente que ia me fazer evoluir. Acho que o primeiro momento que eu tive que foi mais tenso, assim, e ele me transformou muito porque foi o maior desafio que eu encarei, foi coordenar a campanha de Dia das Crianças, a campanha Dia da Criança Feliz que a gente faz no dia 12 de outubro. Foi o primeiro momento que eu tive que realmente liderar, que eu tive que buscar mais e que eu tive que aprender muita coisa em um espaço de tempo um pouco mais curto. Então eu acredito que esse desafio foi algo que me fez crescer bastante. Na nossa posse, em que eu era secretária, não é ele que eu era secretária, que eu tive que falar no microfone, na frente das pessoas. E a princípio eu não gaguejei, então acho que é isso. Eu acho que o desafio que eu superei aqui dentro do Leo Clube tenha sido também a conferência do DM. Foram 3 dias muito intensos, muito cansativos. Eu acho que foi um momento, era inverno, era frio. A gente do clube sede, a gente dormiu muito pouco tempo. Eu, principalmente, dormi meia hora, assim, nos 3 dias que a gente teve esse evento. E quando chegou no domingo de tarde, que eu vi que a gente tinha terminado tudo, a gente tinha feito tudo e a gente fez um evento com uma grande excelência, assim, e que tinha sido incrível e que as pessoas, quando estavam indo embora, tinham agradecido porque tinham se divertido e que tinha sido um evento muito bom. Acho que foi muito gratificante e fez todos aqueles dias que a gente ficou até 6 horas da manhã limpando lá Felicitar, puxando mesa, puxando cadeira, fez valer a pena muito e foi um momento, assim, que eu gostei muito de ter superado. Acho que eu me orgulho de muita coisa que eu fiz aqui, mas eu acho que coordenar a campanha do Dia das Crianças foi um grande desafio e eu me orgulho bastante disso. E quando eu assumi a secretaria também, eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse ser secretária e receber esse desafio e com certeza eu acho que eu desenvolvi muito bem esse papel. Eu acho que eu repito as minhas demais respostas, que é a gente assumir novos desafios e tratar eles como uma responsabilidade. Então é um compromisso que a gente assume, então a gente tem que ter zelo por isso e praticar ele, né, desenvolver ele da melhor forma. Eu acho que hoje em dia, para mim, fazer parte do Leo Clube meio que significa um pouco de tudo, porque todo mundo que me conhece sabe o que o Leo Clube é. Acho que é a maneira que eu consigo trazer as pessoas para o clube, inclusive, porque eu vou falando e na minha vida sempre tem um pouquinho do Leo Clube. Então fazer parte para mim faz parte de quem eu sou. O Leo Clube moldou muito a minha personalidade e eu acredito que eu sinto muito orgulho, né, de estar aqui dentro, de poder fazer parte de tudo isso. Voluntariado. Significa diversão, significa responsabilidade, significa solidariedade com o próximo. Amizade, porque você acaba conhecendo muita gente. Eu acho que o Leo Clube me traz bastante felicidade e diversão. Independente do que a gente for fazer, quando a gente tá junto, eu me divirto muito. Família. Companheirismo. Acredito que a palavra servir descreva o clube muito bem. Se o clube fosse uma palavra, eu acho que seria família. Eu acredito que o dia mais feliz que eu vivi dentro do Leo Clube foi
a posse distrital do Miguel Bogoni. Eu ia falar Miglis Bognis, cancela. Miglis! Eu acredito que o dia mais feliz que eu vivi dentro do Leo Clube foi a posse distrital do Miguel Bogoni. Muito pelo carinho que eu sinto por ele, mas também pelo momento de conquistas que significou para mim. Foi quando eu recebi o meu primeiro cargo distrital, eu estava assumindo a vice-presidência do clube, então foi um momento muito feliz, a gente estava muito unido quanto clube e eu acho que ali a gente marcou uma nova fase. Eu vivi vários momentos felizes aqui, mas eu acho que o que me marcou bastante foi a nossa viagem para a conferência do DM em Braço do Norte. Acho que foi uma viagem muito legal. Aquela lá gritando lá dentro. O dia mais feliz que eu vivi aqui, eu tenho um apego com a Conf do DM. Foi um momento muito feliz, apesar de a gente ter trabalhado bastante. Eu acho que acho que foi a primeira vez que eu me senti parte do clube, então é por isso que é tão especial pra mim. Foi muito feliz, apesar de todo o cansaço que a gente viveu. Mas todo dia no Leo Clube é muito feliz. Eu acho que o melhor dia no Leo sempre é o próximo. Quando a gente sediou a Campa, porque foi um momento que a gente trabalhou muito, mas que a gente pôde comemorar e aproveitar também. Então, foi um momento muito feliz. Tem vários momentos que eu gostei muito, eu não sei citar somente um. Eu tô no clube faz pouco tempo, mas eu já vivi muitos momentos. Então, eu gostei muito do último Acampa, que teve em São José do Ouro. Eu gostei muito da campanha Adote uma Cartinha, especialmente na parte de embalar os presentes. Eu achei muito divertido. Até no dia que tem cachorro-quente, a gente montando cachorro-quente, a gente faz ser muito divertido também. A Conf do DM também, por mais que tenha sido muito cansativa, foi muito divertida também. Tem vários momentos de eventos e campanhas que acabam marcando a gente. A coordenação da campanha Adote uma Cartinha. Se eu pudesse reviver um momento, eu gostaria de reviver a minha posse como associada do clube. O Acampa. Eu gostei muito do Acampa, então se eu pudesse escolher somente um momento para reviver, seria o último Acampa em São José do Ouro. Eu acho que vou repetir a resposta das minhas amigas, mas com certeza eu reviveria a Conf do DM aqui em Tapejara. Acho que novamente tem vários momentos que eles marcam a gente. Então, sim, a Conf do DM, a coordenação da campanha Adote uma Cartinha, todas as campanhas que a gente realiza são momentos que marcam a gente. Mas, como falado, nos pequenos momentos que a gente está junto, são momentos que a gente consegue se animar, se unir entre nós. Então, todos os momentos eles se tornam muito relevantes para a minha jornada. Acolhimento. Eu espero que elas se sintam acolhidas, que possam ter essa oportunidade de compartilhar e vivenciar os momentos aqui dentro do clube. Eu gostaria muito que elas sentissem que elas são acolhidas, que elas estão fazendo parte de uma coisa diferente, que elas estão se desenvolvendo e que aqui dentro elas vão desenvolver um poder que elas ainda não sabem que elas têm. Eu espero que elas sintam parte de tudo que está acontecendo e que elas saibam que elas têm alguém com quem contar. Aproveitem cada momento. Tentem uma coisa nova. No começo, sim, vai ser difícil, mas deem essa possibilidade, entrem com os braços abertos, com a cabeça aberta para conhecer novas coisas e tentar, se experimentar. Aqui é o momento que a gente pode errar, aprender e evoluir. Então, vem. Que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam pertencentes, que elas saibam que elas têm outras mulheres aqui que elas podem contar. Eu gostaria que elas sentissem que fazem parte disso. E que elas pudessem dar uma chance, porque muitas vezes no início a gente fica meio acuado, meio tímido de se incluir com pessoas que a gente não conhece, a maioria. Então eu gostaria que elas tivessem paciência para dar uma chance até poderem se sentir realmente parte disso.